Vitalizadores. Para Rosiane Lisboa, diretora de projetos da empresa Engenharia Humana RH Limitada, docente e coordenadora de extensão e responsabilidade social da Faculdade Senac Minas, são atividades vivenciais de curta duração, também conhecidos como quebra-gelo ou aquecimento. Seus objetivos vão desde ambientar os participantes na chegada para um curso ou seminário, até a atuação para elevar a motivação do grupo. Pode ser utilizado para promover no grupo aquecimento ou relaxamento, que prepara esse grupo para uma atividade subsequente. Outra função dos vitalizadores é dividir os participantes em grupos de forma descontraída e envolvente. Para a utilização de vitalizadores, devemos levar em consideração alguns pontos. Considerar a idade dos participantes. Existem atividades em que os participantes têm que correr ou sentar no chão, restringindo a possibilidade de participação. Espaço físico e recursos materiais disponíveis. As características culturais dos participantes. Verificar se no grupo existe algum participante com deficiência física ou dificuldade de locomoção. Vestuário do grupo. Em alguns cursos, observamos muitos participantes com roupas sociais, o que inviabiliza atividades que necessitem sentar no chão. Na utilização de vitalizadores, há que se observar o tempo, para que não percam seu objetivo, pois devem ser atividades de curta duração. É importante também saber se algum participante conhece a atividade. Neste caso, o facilitador deve avaliar se é possível a participação ou se é melhor escolher outra atividade. Por essa razão, é importante que o facilitador tenha outras opções. Pode acontecer de algum participante não se dispor para a atividade. Sendo assim, o facilitador deve incentivar o grupo sem forçá-lo. Vitalizador. Por que usá-lo? Segundo Maria José de Azevedo, graduada em Serviço Social e Administração de Empresas pela UFRN e pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos, Psicologia Organizacional e Gestão Empresarial, a utilização dos vitalizadores no processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas é eficaz porque, além de rápido, tem o objetivo de aquecer, acender, ascender, levantar o grupo e descontrair. A expressão vitalizar sugere dar vida ou tornar vivo, e a sua utilização não caracteriza necessariamente que vai gerar uma reflexão ou um aprendizado, porém é feito com pessoas e por pessoas, onde tudo é possível. Dependendo da dinâmica do grupo, podem ser utilizados vitalizadores recreativos, competitivos ou puramente energizantes. O vitalizador deve ser o mais prático possível. Em geral, os recursos são as pessoas, o próprio facilitador e o ambiente. Utilização de vitalizadores. Para Carol Manciola, responsável pelos produtos de educação, treinamento e desenvolvimento relacionados à área de vendas, atendimento, marketing e trade marketing, em seu artigo denominado Como desenvolver um treinamento aplicável e conectado, publicado no site da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, afirma que, em treinamentos, sejam eles de curta ou longa duração, vitalizadores se fazem necessários. Porém, cuidado com a utilização de atividades como espreguiçar, bater palminhas, dentre outras, que num primeiro momento podem parecer adequadas, mas que, inconscientemente, vão de encontro à premissa da andragogia e tornam a abordagem boba. Se um participante está sonolento, boa parte desse comportamento é reflexo do ritmo do treinamento. Por isso é importante prever os momentos em que se farão necessários o uso de vitalizadores para programá-los, inclusive conectando a atividade ao tema que está sendo trabalhado. Não é tão simples, mas também não é complexo. Retorno de intervalos normalmente pedem vitalizadores. Retornos de almoço normalmente algo mais físico e demais intervalos algo que desperte o grupo de forma continuada, conectando o assunto anterior com um novo assunto ou retomando o tema. Conhecendo alguns vitalizadores. Vamos salvar o mundo. Propor aos participantes a seguinte reflexão: se o mundo fosse acabar e vocês pudessem salvar apenas 10 profissionais, quais seriam eles? De que idade?
Quantos homens e quantas mulheres? Justifiquem. Nas reflexões, o facilitador pode ressaltar que o essencial nessa dinâmica são os argumentos para justificar as escolhas de cada grupo. É interessante perceber as crenças, preconceitos e ideias que os participantes têm sobre as profissões, bem como em relação aos gêneros. É um bom momento para desmistificar algumas ideias e ressaltar a importância de todos os profissionais. Perguntas e respostas. Os participantes sentam em círculo ou em corredor. A cada um é entregue aleatoriamente um pequeno cartão, com respostas iguais ou semelhantes aos seguintes exemplos: sim, na escuridão; sim, no galinheiro; sim, no carro; sim, na igreja; sim, na escola; sim, à noite; sim, às vezes; sim, durante a semana; sim, no final de semana. O facilitador formula as perguntas, uma a uma, sendo que a resposta está contida no cartão do participante. Não há lógica entre perguntas e respostas, o que dá o tom de descontração à dinâmica. Agora segue uma relação de perguntas que o facilitador poderá utilizar. Você é feliz? Você já fugiu de casa? De quem você mais tem medo? Você tem namorado ou namorada? Você tem amigos? Você se sente amado? Você tem defeitos? Você chora? Você é chato com os outros? Outras perguntas e respostas poderão ser formuladas pelo facilitador e certamente atingirão o objetivo de animar o grupo. Etiqueta das profissões. Cada participante recebe uma etiqueta na testa com o nome de uma profissão, a qual ele deve descobrir qual é, fazendo perguntas para os colegas cujas respostas sejam apenas sim ou não. A partir desta dinâmica, é possível conhecer mais sobre profissões, bem como debater sobre as profissões da atividade. Esse é um excelente vitalizador, pois além de dinâmico, é muito divertido e o grupo obtém um momento de descontração entre as atividades. Jogo da bola. Todos os participantes ficam em pé, inclusive o facilitador, formando um círculo. Em posse da bola, cada participante deve dizer nome, apelido e um hobby. Iniciando pelo facilitador, todos se apresentam. Aquele que deixar cair a bola, passar para um participante que já se apresentou ou esquecer algum item da apresentação, recebe um castigo imposto pelo grupo: imitar, cantar, declamar, outros. Variação. Ao invés do apelido ou hobby, pode-se questionar estado civil, número de filhos, expectativa diante do trabalho, com uma palavra, o que tem de melhor de si para dar ao grupo, em uma palavra. O importante é haver, no mínimo, 3 questões. Quem é o líder? Nessa atividade, os participantes são colocados em pé, formando um círculo. Um participante voluntário fica do lado de fora da sala, enquanto os outros definem o participante líder. Depois de definido o líder, o participante voluntário entra na sala, fica em pé no centro do círculo. No momento em que o participante voluntário entrar na sala, os outros participantes já devem estar fazendo alguma imitação, como bater palma, batendo pé, pulando, batendo no peito, qualquer uma. O líder tem que fazer algum gesto que será imitado por todos e ir trocando gestos, imitações, para que o participante do centro do círculo possa tentar descobrir quem é o líder. A atividade tem como objetivo a descontração do grupo para o início das atividades. Anti-estresse. Essa dinâmica de relaxamento e anti-estresse promove o relacionamento interpessoal, foco em pessoas e o trabalho em equipe. Seu principal objetivo é controlar o estresse do grupo, promovendo confiança e comunicação não verbal. Forme um círculo com os participantes em pé e peça para que se virem de modo que cada um esteja de frente para as costas do próximo. Peça para que ponham as mãos sobre os ombros da pessoa à sua frente e que massageiem suavemente os ombros e o pescoço dessa pessoa. Encoraje os massageados a manifestarem, através dos sons e gestos, o que gostam e o que não gostam.
Convide-os a darem meia volta e massagearem a outra pessoa. O facilitador deverá verificar se o participante é espontâneo e se está ocorrendo um bom relacionamento interpessoal. Esta dinâmica poderá ser realizada em grandes grupos, desde que seja aplicada em grupos que já possuem um certo grau de intimidade. O tempo ideal de aplicação é em torno de 10 minutos e o número mínimo 4 pessoas. Contorno afetivo. É um vitalizador excelente para qualquer tamanho de grupo. Fica perfeito independentemente do número de pessoas. O facilitador solicita que todos fiquem em pé e que cada pessoa forme dupla com outra e passa as instruções. Acompanhando o ritmo da música que vocês vão ouvir, cada dupla deverá fazer movimentos sincronizados, tocando-se apenas com as pontas dos dedos indicadores. Vocês podem ser bastante criativos em suas coreografias. Após alguns minutos, sugerir a troca de duplas ou juntar uma dupla com outra dupla, até que todo o grupo esteja em movimentos bem sincronizados e suaves. Dependendo do grupo, o facilitador poderá experimentar esse vitalizador com as duplas assentadas no chão, se tocando com os dedos dos pés. O resultado é igualmente bom. Música e imaginação. Essa dinâmica de concentração auxilia o despertar, a criatividade e a intuição, além de proporcionar um clima de amizade e relaxamento nos participantes. O grupo ouvirá uma música durante 10 ou 15 minutos. Antes de pôr a música, o facilitador avisa que devem ouvi-la imaginando uma história encenável. Após o tempo, o facilitador deverá parar a música. O facilitador pede a cada um que narre para todos a história imaginada. As histórias que despertarem maior interesse no grupo serão interpretadas pelos componentes. Interpreta-se quantas histórias o número de componentes permitir. O diretor de cada história será a pessoa que a mentalizou inicialmente. O facilitador deverá observar e pontuar para os participantes o grau de criatividade e espontaneidade deles, se a comunicação ocorreu de forma clara e articulada e se surgiram lideranças durante o trabalho. O tempo de aplicação será de até 1 hora. O número mínimo de participantes 2 e o número máximo de participantes 20. Cabeça e barriga. O objetivo dessa dinâmica para relaxamento de grupos é descontrair e promover as relações interpessoais. O facilitador pede para que todos fiquem de pé, soltos, com uma mão na barriga, aberta, e outra na cabeça. Comecem movimentos circulares com a palavra de ordem todos juntos bem alto. Nem fome, nem sono. Nem fome, nem sono. Algum tempo depois, invertem as mãos e repetem o refrão. A seguir, o facilitador conta regressivamente para todos se assentarem. 3, 2, 1, já! O facilitador deverá verificar se está ocorrendo integração entre o grupo, se os participantes estão relaxando e descontraindo. Essa dinâmica poderá ser realizada em grandes grupos. O tempo médio de aplicação será de 15 minutos e o número mínimo de participantes, 2. Ao contrário, este vitalizador é excelente para grupos de até 30 pessoas, pois desperta, exercita e acorda. O facilitador pede para que todos fiquem em pé e explica que todos deverão fazer o contrário do que ele está fazendo. Quando o facilitador cruzar os braços, todos devem levantá-los. Quando o facilitador levantar os braços, todos devem cruzá-los. No início, os comandos do facilitador deverão ser mais lentos, acelerando aos poucos. Quem errar vai sendo eliminado. Massageando. Este é um vitalizador relaxante, aconselhável para grupos que já se conheçam ou tenham uma certa afetividade ou aproximação. A quantidade de pessoas é livre,
Pode ser aplicado no início de atividade, após um intervalo ou antes. Assim as pessoas sairão para um cafezinho bem soltas e até mais próximas. O facilitador orienta para que façam um círculo ou um corredor com cadeiras apenas para a metade do grupo, que ficará sentado enquanto a outra metade ficará em pé, cada um atrás de uma cadeira. Os que estiverem sentados deverão ficar com os braços soltos, posicionados da maneira mais confortável possível, fechar os olhos, ouvir a música e curtir a massagem que receberá. O facilitador dirá: experimentem usufruir deste momento. Cada um de nós vai dar e receber uma massagem ao som desta música relaxante. Fiquem totalmente em silêncio, falando apenas com o coração. Sintam, respirem suavemente, deixem fluir a paz e o relaxamento. Para esta dinâmica, aconselha-se utilizar músicas como Enya, Kitaro, Vangelis, etc. A atividade prossegue quando o facilitador orienta aos pares para que invertam as posições. Pode-se finalizar com um longo abraço e compartilhar o antes, o durante e o depois, se for o caso. Eu queria, eu quero. Essa dinâmica relaxante e motivacional causa um grande impacto sobre os participantes, pois faz com que todos reflitam sobre a tremenda diferença que existe em dizer eu queria e eu quero. É uma atividade de reflexão e pode ser realizada tanto com poucas pessoas ou em grandes grupos. Essa atividade ajuda a exercitar a determinação, estimula o fazer acontecer e a automotivação, levando os participantes a se comprometerem em realizar seus sonhos, seus planos, seus objetivos para curto, médio e longo prazo. O facilitador deverá pedir aos participantes para que fiquem o mais confortavelmente possível em suas cadeiras, bem relaxados. Em seguida, o facilitador vai falar o seguinte: experimentem fechar os olhos durante 15 segundos. Durante este tempo, procurem pensar em algo ou alguma coisa, sonho, objetivo que vocês possam verbalizar mentalmente. Exatamente dessa forma. Eu queria muito. Eu queria. Dar um sinal para que todos abram os olhos. Não precisa cronometrar os 15 segundos. O facilitador deve sentir os participantes estendendo um pouco mais o tempo para até 60 segundos, se for o caso, não mais que isso. O facilitador pede: agora mudem de posição nas suas cadeiras e fechem mais uma vez os olhos durante mais 15 segundos. Dessa vez, pense em algo que vocês possam verbalizar mentalmente dessa forma: eu quero muito, eu quero. Sinalizar para que abram os olhos e proceder a alguns comentários sobre a atividade. Pode ser uma palestra motivacional, fazer a leitura de alguma metáfora ou contar uma história de sucesso, tudo que esteja relacionado com o tema. O facilitador poderá questionar o grupo sobre: o que foi mais significativo? Quando vocês pensaram, eu queria ou eu quero? Qual foi o desejo que vocês viram realizado? Eu queria, da ideia do quê? E eu quero, da ideia de quê? O facilitador deverá observar se os participantes são obstinados, se ao falar dos seus sonhos já falam no passado ou abandonando frente às dificuldades, ou se são motivados. O tempo de aplicação deverá ser de até 15 minutos, com um número mínimo de 5 participantes. Ferro e imã. Este é um vitalizador utilizado para despertar e descontrair, que pode ser aplicado a qualquer número de participantes, desde que o espaço seja amplo para os movimentos que serão realizados. O facilitador orienta que todos fiquem em pé, escolham um par e passa as instruções. Cada dupla deverá fazer par ou ímpar. A pessoa que for par será o imã, e a pessoa que for ímpar será o ferro. A pessoa imã, com a mão direita, deverá guiar a pessoa ferro para os diversos lugares do ambiente ao som da música. Cabe à pessoa ferro segui-la. Após alguns minutos, o facilitador pede para que invertam-se os papéis e quem era ferro será a imã e vice-versa.
a atividade prossegue dentro da conveniência do facilitador, que poderá sugerir a troca de duplas. Resposta socrática. O facilitador escolhe uma pessoa do grupo e pede-lhe que responda as perguntas com palavras que comecem com a letra indicada. Por exemplo, João, responda com a letra R. Seu nome, Ricardo. Profissão, radialista. De onde vem? Rio. Para onde vai? Ribeirão. Qualquer hesitação na resposta, que deve ser espontânea, ou resposta errada, o jogo recomeça com outro indivíduo do grupo. Deixar o grupo comentar livremente a atividade. Apesar de extremamente simples, pode-se obter ótimos resultados com esta dinâmica, principalmente no tocante à desinibição e à agilidade de pensamento dos participantes. Essa atividade deve ser realizada com um número mínimo de 5 participantes e um máximo de 15. E por falar em... Este vitalizador é adequado para grupos de até 25 participantes. É uma espécie de continue minha ideia, contando uma história. O grupo deve ser posicionado em círculo e o facilitador começa uma frase. Gosto muito de morar em casa. A pessoa seguinte continua imediatamente. E por falar em casa, lembro-me de uma que comprei perto da praia. E assim por diante. O facilitador deverá imprimir rapidez ao vitalizador. A pessoa que ficar sem saber continuar, deixa que outra continue, mas pagará uma prenda ao final. O barbante. A brincadeira do barbante é muito utilizada para relaxar grupos e equipes de trabalho, pois além de promover o relacionamento interpessoal, esta atividade combate o cansaço mental. Os participantes devem se sentar em círculo, pode ser no chão ou em cadeiras. O facilitador deve adquirir antecipadamente um rolo de barbante bem grande e toma a iniciativa, iniciando a brincadeira. Segura a ponta do barbante e joga o rolo para a primeira pessoa, pode ser qualquer um, e diz o seguinte: o nome da pessoa. Pega este rolo de barbante e jogue para alguém aqui presente. Pode ser qualquer pessoa, mas você vai ter que perguntar algo para ela, algo que queira saber sobre sua vida pessoal, sobre o que quiser. Você segura o fio do barbante, olha para a pessoa, joga o rolo, faz a pergunta e ela tem que responder. Exemplos de pergunta: qual o seu time? Quantos anos você tem? Tem namorado ou namorada? Qual o seu hobby? Pode ser coisas pessoais ou relacionadas ao trabalho ou à vida profissional. Outra opção para realizar esta brincadeira do barbante. Ao invés de perguntar coisas pessoais, pode ser feito elogios ou destacar certas qualidades da pessoa ou para satisfazer alguma curiosidade do porquê a pessoa faz certas coisas ou tem certos gostos. Por exemplo, eu admiro você por ser pontual. Eu admiro você pela sinceridade. Eu joguei o rolo de barbante, pois quero fazer uma pergunta pessoal. E assim por diante. A ideia é que seja uma atividade bem descontraída e que todos possam relaxar, brincar e rir bastante. O facilitador deve ficar atento a certas perguntas capciosas ou com conotação sexual. Deve deixar claro que a pessoa pode ou não responder. A pessoa escolhida agarra o rolo, segura o barbante, joga para a próxima pessoa e deve fazer uma pergunta, e assim por diante. No final da dinâmica, se forma uma teia grande, uma teia de relacionamentos. Dicas: iniciar o processamento, abrindo espaço para que os participantes façam comentários sobre sentimentos, dificuldades, facilidades e outros que o grupo julgar importantes. Essa dinâmica pode ser feita com diversos objetivos e pode ser utilizada também em festas e eventos como Natal e festas de final de ano. Exemplo: cada pessoa que passar o barbante deve fazer um agradecimento e desejar boas festas. No final, o facilitador pode fazer um pequeno discurso sobre a importância do relacionamento interpessoal nas atividades em grupo, de cada um conhecer um pouco mais seus colegas e assim criar uma rede de relacionamentos, tal qual foi criada uma grande teia composta pelos fios do barbante.
O tempo indicado é de 20 minutos para a aplicação, com um número mínimo de 10 participantes e um máximo de 30. Com a mesma letra. Este vitalizador é adequado para grupos com um mínimo de 10 e o máximo de 40 participantes. Todos são convidados a ficar em pé, soltos, numa sala sem cadeiras. O facilitador entrega a uma pessoa do grupo uma bola, não é bexiga, e orienta. Ao som da música, essa bola ficará no ar, passando de mão em mão sem tocar no chão. Quando a música parar, a pessoa que estiver com a bola deverá dizer 8 palavras que comecem com a primeira letra de seu nome. Exemplo: Rose, rosas, rádio, rir, ríspido, rapadura, roupa, rato e rei. O participante não poderá ser ajudado. Se não conseguir dizer as palavras, a brincadeira continua, mas ele pagará uma prenda ao final. Ao término, indica-se uma breve pausa para uma água. Vou para a ilha. O facilitador inicia dizendo a seguinte frase: eu vou para a ilha e vou levar uma bicicleta. Em seguida, pergunta para qualquer membro do grupo o que ele levará, e dependendo da resposta, o facilitador dirá se aquilo pode ou não pode, e perguntará ao próximo. Cada participante terá que descobrir que só entrará na ilha se levar qualquer coisa que comece com a letra B. Pode-se fazer várias rodadas mudando as regras. Exemplo: eu, Ivanildo, vou para a ilha e vou levar um iate. Acerta quem levar qualquer objeto que comece com a primeira letra do próprio nome. Variações: objetos da sala, cores, algo que o vizinho da direita ou da esquerda estiver usando. Eu me amo. Este é um vitalizador que serve para as pessoas lembrarem o quanto elas próprias são muito importantes, principalmente para elas mesmas. Pode ser feito em qualquer momento do trabalho grupal, mas é um excelente vitalizador para começos. Todos ficam em pé e dão um abraço em si. Tentam envolver-se com os próprios braços até as costas. Acariciam a própria cabeça. Passam as mãos pelos cabelos. Beijam os braços, declinam a cabeça, fecham os olhos suavemente, suspiram de amor próprio e dizem baixinho, só para o coração: eu me amo pra caramba. Além de relaxante e de elevar a autoestima, é um excelente movimento de alongamento dos músculos das costas. Rompendo o cerco. As pessoas nesse vitalizador tendem a sair do círculo na pancada. Ao mesmo tempo que vitaliza todo o grupo, também leva a algumas reflexões. Por que eu não pedi licença? Não é mais fácil ser amável do que agredir? É ideal para grupos entre 10 e 25 participantes. O facilitador orienta a formação de um círculo com os braços entrelaçados. Em seguida, solicita um voluntário para ficar no centro do círculo e dar as instruções. Você, que está no centro do círculo, tem uma missão: tentar sair do círculo usando toda a sua criatividade, ao seu critério, do jeito que você quiser, mas você tem apenas 30 segundos para sair. O grupo também tem uma missão: impedir que ele saia do círculo. O facilitador certifica-se que os participantes entenderam suas missões e dispara o cronômetro. A atividade prossegue dentro da conveniência do facilitador. Após algumas tentativas do voluntário, o facilitador pede para que ele troque de lugar com alguém, até que alguns tentem das mais diferentes formas. Ao final, pede-se apenas considerar ter sido um momento de descontração ou refletir sobre quais as palavras mágicas do relacionamento humano. Agora que já conhecemos alguns dos mais diversos tipos de vitalizadores, desejo a todos os multiplicadores que tornem as suas aulas e os seus cursos ainda mais dinâmicos e transmitam o conhecimento de maneira ainda mais eficaz. Muito obrigado a todos.